Esse é o Ancapso e nós vamos falar do caso de Jericoacoara, em que está acontecendo algo que já aconteceu em outros lugares do Brasil também, que é um proprietário de uma área reclamar a propriedade depois de muitos anos, né? Então, o que aconteceu? Lá em Jericoacoara, para quem não sabe, é um vilarejo turístico ali no Ceará, linda cidade. Eu tive lá recentemente numa conferência libertária lá, conferência Bitcoin por lá, e é muito bacana conhecer a cidade, as praias são lindas, o lugar, o vilarejo é um charme, o vilarejo. Enfim, é bem afastado, assim, sabe aquele lugar bem afastado, não tem nada, não tem calçamento em lugar nenhum, é tudo com areia mesmo, tudo de bug que você vai e volta e coisa e tal. Muito legal a cidade, realmente um espírito todo próprio ali, né? E o que está acontecendo? Uma empresária agora, Iracema Correia, ela está apresentando uma área que ela reivindica 80% das terras de Jericoacoara. Segundo ela, o pai dela, o marido dela, teria comprado essas terras aqui, ó. O nome dela é Iracema Correia Santiago, e ela apresentou um documento que alega ser proprietária de boa parte do local, gerando preocupação entre moradores e autoridades, né? Ou seja, ela apresentou uma escritura válida, já foi aceita pela justiça, a justiça já concluiu que ela é a dona das terras todas lá. Só que agora tem o problema que o governo do estado do Ceará deu propriedade para outras pessoas. Aí o que eu acho engraçado dessa história que a gente vai discutir aqui afinal, do ponto de vista libertário, né, os socialistas não falam que é o Estado que garante a propriedade, não, o Estado é que garante a propriedade privada. Não, meu amigo, o Estado é uma piada, o Estado não garante nada, o Estado não resolve nada. Isso aqui mostra a lambança que o Estado faz com essa concepção totalmente porca, que é o conceito de propriedade privada estatal que tem lá na Constituição brasileira. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Note KGB, Light no Rio é a melhor empresa de energia e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, Jericoacoara, linda cidade, recomendo muito que o pessoal que quer conhecer lá, que vai passear, realmente é a praiana, aquela praia tranquila, assim, super tranquila. O mar, ele tem uma amplitude grande, então quando é a maré vazante, você pode andar pra caramba, uma faixa de areia enorme, depois a maré sobe, chega até nas barraquinhas ali perto da praia, realmente muito lindo ali, né? E bom, o que está acontecendo neste caso? Um caso que não é incomum aqui no Brasil, tá? Os cartórios no Brasil são uma lambança completa, né? Nunca funcionaram de verdade, e aí acontece muitas vezes esse tipo de coisa. Olha só, a mulher é dona de 80% de Jericoacoara. Não, isso já está estabelecido, ela já é dona de 80% da vila ali, olha só. Aí, ó, isso daqui é a região de Jericoacoara, isso daqui tem a área que está construída aqui, da coisa e tal, e toda essa área é dela, registrada em cartório, um cartório registrado, né? E aí o que a justiça fez lá? A justiça já deu para ela essas áreas em azul. Por quê? Essas áreas em azul aqui não estão sendo usadas neste momento. Então as áreas em azul já são dela. Só que agora o que acontece nesse caso, né? Ela comprou isso, ela teria comprado isso nos anos 80. Ou o marido dela comprou isso nos anos 80, alguma coisa assim, né? Meio que não faz diferença. É dela. Essa área é dela, registrada em cartório, tudo certinho. Aqui, ó, depois de uma análise dos documentos, a Procuradoria-Geral do Estado informou que as matrículas apresentadas, datadas do ano de 1983, são verdadeiras. E legalmente ela é realmente dona da área. Isso já está estabelecido. Ela é dona da área. Só que, isso em 83. Em 97, o Estado do Ceará fez um programa chamado Procedimento de Arrecadação de Terras por parte do governo em 1997. Olha a curiosidade disso, tá? O governo do Ceará fez esse programa em 1997 de arrecadação de terras justamente para realizar a regularização fundiária. Então o que aconteceu? Ela comprou aquela área toda em 83. Só que ela não ocupou, ela não murou, ela não defendeu a área. Ou seja, do ponto de vista libertário, ela não é proprietária, ela negligenciou a propriedade. Se você não delimita a sua propriedade, não defende, não usa aquela propriedade, não é sua, né? Na ética libertária, o conceito de propriedade é muito específico. Pois bem, mas no governo tem esses truquezinhos. Olha só, repara que começou um monte de gente a invadir Jericoacoara, construir casa lá e coisa e tal. Se fosse só isso, esse pessoal todo teria ganho já a propriedade privada dos terrenos por uso capião, né? Porque você sabe, 15 anos você morando no mesmo lugar,
construindo casa, mostrando que você mora, que você construiu, que você trabalha ali, que você mora naquele lugar, usa o capião. E isso é um conceito que eu já falei pro pessoal, é um conceito libertário. Se o dono da propriedade não defendeu, não te botou na justiça para te tirar dali, não defendeu a propriedade, não é dele. Propriedade privada na ética libertária é uso, delimitação e defesa. Uso é bem amplo. Você pode usar para não fazer nada, eu posso usar para especulação, estou usando para especulação, não tem problema. Mas você precisa delimitar e você precisa defender. No que alguém invadiu a sua propriedade, você tem que ir lá e tirar a pessoa. Não precisa usar violência, pode usar o Estado, pode ir lá e entrar com uma ação para tirar a pessoa, reintegração de posse, coisa e tal. Né? Repara que o uso capião, portanto, né, uma coisa legítima do ponto de vista libertário. Né? Tanto que aquilo que eu falo para vocês, todos esses instrumentos legais que aparecem em um monte de legislação no mundo inteiro, no mundo todo tem uso capião. Então isso não é uma invenção brasileira, isso já tinha no Império Romano, já tinha uso capião. É porque realmente deriva da ética natural, da ética libertária. Né? É um conceito que faz sentido. Se a pessoa não defende a propriedade dela, é porque não é proprietária de verdade. Mas aí o curioso é isso. Se o governo não tivesse feito nada, tivesse deixado as pessoas ocuparem a área, hoje elas já seriam proprietárias por uso capião. É verdade, elas precisariam entrar com uma ação para reconhecimento do uso capião, mas seria proprietária delas. Só que em 97, o governo fez esse procedimento de arrecadação de terras. Ele tomou essas terras para si e distribuiu títulos de propriedade precários para os moradores de Jericoacoara. Só que aí que tá. Esse procedimento que o governo faz é nulo de pleno direito, é sem validade disso daí. Ou seja, ela pode agora simplesmente eliminar isso. Então, todo mundo que entrou nessa parada do procedimento de arrecadação de terras do governo imediatamente perdeu essa propriedade ali, né? Isso é uma confusão danada. Evidentemente, o pessoal que mora lá na vila está revoltado com isso. E com certeza, do ponto de vista libertário, eles são os verdadeiros proprietários. Eles estão lá, eles usam, eles delimitam, eles defendem a propriedade. Eles estão ali de fato, né? E aí o pessoal fala, pô, peraí, como é que uma área dessa gigantesca, um paraíso construído aqui há 40 anos, ninguém nunca veio aqui? Jericoacoara é conhecida mundialmente, onde estava essa família quando o Jeri começou a se expandir, coisa e tal? Enfim, só que o que diz essa proprietária? Ela falou que ela achava que já tinha dado uso capião, e de fato, né? Assim, ou seja, ela achava que já tinha perdido aquela terra, né? Só que aí ela percebeu que, por quê? O que aconteceu? Uma parte da terra dela também foi transformada em reserva natural ali no Ceará, uma reserva natural de Jericoacoara. E para fazer uma reserva natural tem que haver indenização. Então ela estava cobrando a indenização da área da reserva que foi feita quando os advogados dela perceberam que, olha só, o que o governo do Ceará fez, esse procedimento de arrecadação de terras, isso é anulável, de pleno direito. É como se não existisse esse ato, ou seja, você pode anular tudo isso desde 97. E aí, aí ela falou, não, então vou fazer esse tipo de coisa, né? Bom, ela diz aqui que não pretende tirar nenhum morador de lá, não pretende expulsar pessoa nenhuma, não pretende nada, né? Mas que vai ter que ter uma indenização aí, provavelmente do Estado, ou o Estado indenizando pela lambança que fez com ela, ou então, o que não é incomum de acontecer em algumas situações, você ter a situação do laudêmio, né? O laudêmio é um instrumento que costuma ser usado nesse tipo de coisa. Eu não sei como vai ser resolvido, tá? A solução que a Justiça fez, por enquanto, foi as áreas que não estão ocupadas, as áreas que eram dela, que essa área, tudo aqui era dela, tá? Tudo era dela. Mas as áreas que não estão ocupadas no vilarejo de Jericoacoara agora são dela mesmo, já está definido. Então ninguém pode ocupar mais. O governo também vai pegar todas as áreas que até tem título, mas a pessoa não construiu nada, pegou o título, mas não construiu naquela área, também vai reverter para a proprietária original, né? Porque a ideia é preservar só as pessoas que efetivamente usaram a terra, que foram lá, que construíram casas e coisa e tal. Então, assim, as pessoas que já têm casa lá, que moram lá, dificilmente vão perder essas casas. Tá muito difícil isso. Ainda tá sendo discutido na Justiça. A Justiça vai buscar uma solução disso daí. Pode ser o Estado indenizar a proprietária, pode ser estabelecer um laudêmio. O que é o laudêmio? As pessoas continuam donas, mas se elas venderem essa propriedade, no dia que elas venderem essa propriedade, elas têm que pagar uma porcentagem para o proprietário original. Como acontece em Petrópolis, né? Petrópolis é a mesma coisa, né? A Petrópolis inteira era de Dom Pedro II, né? Era da família imperial brasileira. Dom Pedro II, ele, para ajudar o pessoal lá, não cobrou de ninguém a posse do pessoal que invadiu lá a área dele e construiu casas, né? Mas ficou estabelecido o laudêmio, ou seja, toda vez que uma propriedade é vendida,
uma porcentagem daquele valor de venda vai para a família imperial lá em Petrópolis. Por quê? Porque eles eram donos originais, né? Era isso, ou então expulsar todo mundo e voltar tudo a ser do Dom Pedro II, da família imperial. Então, assim, não deixa de ser uma solução menos gravosa. Pode ser que seja isso que seja adotado aqui em Jericoacoara, né? Pode ser também que a justiça entenda que quem está morando ali, quem construiu o negócio e coisa e tal ali, ganhou direito e por uso capião e coisa e tal. Por mais que tenha essa nulidade do processo de arrecadação de terras, né? O uso capião, de repente, é da pessoa, é independente disso. Pode ser que a justiça determine esse tipo de coisa, né? Vamos ver qual vai ser o procedimento aqui. Mas aí entra naquilo que eu falo para vocês. O pessoal tem essa ideia de que não, quem garante propriedade é o Estado. Porque você tem a escritura, então o Estado garante propriedade. Meu amigo, o Estado não garante propriedade nem nada. O Estado registra a sua propriedade lá, você que corra atrás depois para garantir essa propriedade. É impossível esse tipo de coisa. Ou você defende a sua propriedade, você de fato, né, se alguém tentar invadir, você vai lá e oferece resistência e briga e chama a polícia e faz alguma coisa, ou então, meu amigo, não vai ter maneira de você ter propriedade privada, não. Ao contrário, o Estado, ao contrário, ele adora tirar a propriedade privada das pessoas, né? Ele adora, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, teve a Vila Autódromo ali que tinha a utilidade social dela não estava garantida porque ficava feio perto das Olimpíadas aqui de 2018, 2016. Quando é que foi as Olimpíadas aqui mesmo? Nem lembro, 2014, 2018, não lembro. As Olimpíadas que teve aqui no Rio de Janeiro, né? 2016, acho que foi 2016 mesmo. Eles tiraram o pessoal de lá. Era uma comunidade grande, o pessoal lutou, não sei o que lá. O Eduardo Paes não quis nem saber, foi lá e passou trator em cima da comunidade inteira. Estado não garante propriedade privada de ninguém, meu amigo. Ou você corre atrás você mesmo de garantir a sua propriedade privada, ou ninguém vai garantir isso, tá? E, de novo, propriedade privada é uso, delimitação e defesa. Abandonou? Abandonou, não é mais seu. Aqui no Rio tem o caso também do libanês da Barra, do chinês da Barra, não sei o que lá, uma pessoa que seria dona de metade da Barra da Tijuca ali, que teria comprado isso, não sei quando. Eu fiz até um vídeo sobre isso lá no meu canal Ancapsu Classic, que eu falo justamente sobre esse conceito de propriedade privada do ponto de vista da ética libertária, né? E esse cara seria dono de uma parte grande da Barra da Tijuca e coisa e tal, e reclamou isso. E a verdade é essa, você pode ter uma escritura, não, agora eu tenho uma escritura do meu imóvel, eu sou proprietário. Meu amigo, no Estado você não é proprietário de nada, o Estado relativiza tudo, pode aparecer um mané que, não, mas eu fiz não sei o que lá antes e não sei o que lá, e agora eu quero a propriedade sua e não sei o que lá. E o Estado vai te expulsar de casa porque a propriedade desse cara é anterior e não sei o que lá. O Estado, ele destrói a propriedade privada, ele não garante propriedade privada de ninguém. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.